Alguns cristãos, numa tentativa desesperada de salvar talvez um pingo de sua fé, se é que eu posso chamar isso de fé, injetam muitas coisas na Bíblia, inclusive ciência. Alguns tempos atrás eu estava no YouTube vendo uns vídeos, então eu encontrei um vídeo falando assim: grupo de estudiosos acha a Arca de Noé, vestígios da Arca de Noé no Monte Ararat. O que se trata, logicamente, de uma fake news. Assim como aquela que fala sobre a roda dos carros de Faraó, enfim. Quando você faz isso, injeta Bíblia com ciência, você corre dois riscos. O primeiro é de ficar mal falado no meio acadêmico, até porque os cristãos já não são bem vistos no mundo da ciência. E a outra é de confundir as coisas e acabar abandonando o vestígio de crença que você tem, ou que você nunca teve no caso. É algo meio paradoxal. Porque a fé, ela se beneficia sim da ciência. No campo aí arqueológico, histórico, o que você pode comprovar com a ciência seriam localidades geográficas na Bíblia, personagens históricos. Nós temos, por exemplo, hoje uma prova da existência de Pôncio Pilatos, que ele fala prefeito da Judéia. Porém, a fé, ela não pode ser dependente da ciência. Ela se beneficia da ciência, mas não está totalmente dependente dela, porque senão não seria fé. Se você depende totalmente da ciência para ter fé, você nunca teve fé e nunca vai ter. Então, eu vou apresentar hoje algumas problemáticas que você encontrará ao tentar conciliar ciência com Bíblia. A primeira delas, vamos pegar aí o exemplo clássico, Gênesis 1 a 11. Nós temos o relato do dilúvio, Torre de Babel, Adão e Eva, enfim. Gênesis 1 a 11 tem um debate teológico muito grande no meio acadêmico. Uns vão defender que é literal, outros vão defender que é apenas figurativo. Nós já temos um debate acadêmico enorme sobre a questão. Aí você vai injetar mais ciência nisso. Você vai entrar num labirinto que dificilmente você sairá. E se você sair, vai sair cético ou agnóstico ateu. Agora vamos mostrar as problemáticas. Olha só. Vamos pegar Adão e Eva aqui para começar. Adão em hebraico significa literalmente ali humanidade ou homem que veio da terra. Eva significa em hebraico aquela que dá a vida. Você já vê o autor ou autores de Gênesis, até nisso tem um debate, usando de um artefato linguístico para poder expressar aquilo que ele queria para as pessoas de sua época, para a sua cultura. O autor ou autores de Gênesis usaram os elementos disponíveis em sua cultura para poder expressar fatos de uma cosmogonia. Ali, se tratando da origem, eles precisavam, por exemplo, de um mito que explicasse a origem da humanidade, do cosmos, da natureza, seja lá o que for, mas eles precisavam de uma explicação. Isso significa, por exemplo, que a Bíblia ela é uma cópia dos mitos sumérios? Não. No debate de religiões comparadas não é assim que as coisas funcionam, e quem afirma isso tem um forte problema a se enfrentar aí no meio acadêmico. Mas enfim, vamos pegar aqui o dilúvio, vamos falar do dilúvio. Você tem aí uma epopeia de Atrahasis, ou Atracases, e a epopeia de Gilgamesh, que são mitos sumérios que datam aí de até 2 milênios antes de Cristo, ou seja, são bem mais antigas que o Antigo Testamento, que falam sobre criação e também falam a respeito de um dilúvio. Olha só, na epopeia de Atrahasis fala que vários deuses menores estavam trabalhando, se fadigaram disso, então foram reclamar para a entidade maior. É o que acontece. Essa entidade maior escolheu um deus lá, matou ele, com o sangue dele foi misturado com a argila da terra, onde se criou a humanidade. Aqui nós já temos um elemento em comum, que é a terra, porque Deus criou o homem do pó da terra. Um elemento em comum. Então essa humanidade multiplicou-se e os seus ruídos começaram a perturbar os deuses. Então os deuses foram lá, se reuniram e decidiram mandar um dilúvio para destruir toda a raça humana que os estava incomodando. Um desses deuses avisou um de seus fiéis, chamado Atrahasis, que construísse um barco, colocasse animais dentro, para poder ele e os animais sobreviverem a esse dilúvio. Ué, isso aqui não é muito parecido com a história de Noé? A Bíblia diz que Deus, vendo que a maldade humana se multiplicava,
ele ficou incomodado e a Bíblia diz que Deus arrependeu-se. Eu não vou entrar no contexto de arrependeu-se. Então mandou o dilúvio, porém antes de mandar o dilúvio, ele avisou um de seus fiéis, olha só, um de seus fiéis, para construir um barco, colocar um par de cada animal dentro, um casal de cada animal dentro, para poder sobreviver ele, os animais e a sua família. Olha só o tanto de coisas em comum, por mais que a medida do barco seja diferente, contexto de conversa seja diferente, nós temos uma arca, nós temos os animais sendo salvos e nós temos um dilúvio que seria universal ou não, destruindo tudo. Então, nós temos essa dificuldade aqui, porque a ciência, se for historicamente falando, comprova que Gênesis, autores de Gênesis bebeu em fontes de culturas mais antigas, como a Mesopotâmica, os sumérios ali. Então imagina eu inserir ciência nisso aqui, a dificuldade maior que eu vou arranjar. Aí nós vamos lá para fake news científica. Acharam artefatos da Arca de Noé no topo do Monte Ararat. Não, nenhum acadêmico sério de arqueologia comprova isso. No meio científico isso aí é balela. E quem nos diz isso é o nosso maior representante lá fora, que é o próprio Rodrigo Silva. Veja um trecho desse vídeo onde ele afirma isso categoricamente. Esta foto foi tirada de um avião que sobrevoava outra área da região, diferente do local apontado pelos chineses no Ararat. Por muitos anos, essa foto foi mostrada como uma forte evidência de que ali, sob o gelo, estariam os restos da Arca de Noé. Esta outra foto, segundo alguns, tirada por um satélite espião, parece ainda mais convincente. Veja o formato navicular do objeto. Ora, o problema com essas duas fotografias e outras formações semelhantes é que todas elas foram encontradas em pontos diferentes do Ararat e muitas formações como esta foram fotografadas. E se aquela formação é a arca, por que as outras formações também não seriam? Veja, até hoje, nada, absolutamente nada de concreto foi apresentado provando que qualquer daquelas formações rochosas ou sombras sob o gelo fosse mesmo um barco construído por mãos humanas e não apenas uma formação glacial ou rochosa. Nem mesmo os últimos relatos obtidos com o uso de satélites pôde dizer com absoluta precisão do que se trata. Na dúvida, é melhor não fazer afirmações categóricas que demandem uma retratação posterior. Bom, agora que você viu o trecho desse vídeo, eu quero aqui entrar com você na dificuldade do dilúvio e na dificuldade da idade da Terra, que são duas coisas que esses supostos apologetas da fé cristã comprovam cientificamente. Eu vou até citar um aqui, que inclusive eu não recomendo para vocês se aprofundarem nas obras dele. A primeira dificuldade do dilúvio é, por exemplo, a extinção de alguns animais. Eu posso aqui citar o mamute. O mamute, nós temos fósseis de mamute super preservados hoje. Inclusive, há uns tempos atrás, foi achado um na Sibéria, congelado, inclusive tinha até sangue, de tão perfeito que estava o fóssil, em estado historicamente falando. Se nós tivéssemos um dilúvio universal, nós teríamos fósseis de animais comprovando isso. Por mais que achem fósseis de animais em topos de montanhas, em eras glaciais, como já tem artigos científicos falando disso, se tratam de dilúvios locais, e não dilúvios universais. Nós temos essas duas interpretações do dilúvio, a universal e a que fala que esse dilúvio, que é retratado em várias culturas, se tratavam de vários dilúvios que aconteceram ao longo da história. Então a ciência ela comprova dilúvios locais, na região, por exemplo, da China, regiões do Oriente Médio, mas ela não comprova um dilúvio universal. Até porque, se ela comprovasse, os fósseis de animais que nós temos hoje comprovariam isso. E muitos animais eles foram extintos, por exemplo, na era glacial, por congelamento e não por afogamento. A segunda dificuldade do dilúvio é a quantidade de água. Para cobrir toda a superfície do planeta, você precisaria de uma quantidade de água para cobrir os maiores montes do mundo. Eu posso citar, por exemplo, o Everest, que tem quase 9 km de altura, Himalaia e várias outras montanhas, vulcões por aí nativos, por exemplo. Para cobrir tudo isso, tem-se algumas estimativas de que você precisaria de 6 vezes mais água do que se tem hoje disponível no planeta. A pergunta é,
da onde que veio toda essa água e para onde que foi essa água? Nós teremos que supor duas coisas. Primeiro, uma super fonte de água, superprovidência, e segundo, que essa água toda ela evaporou para o espaço, o que também não se tem prova científica nenhuma. Você pode supor pela fé que Deus proveu toda essa água e que Deus acabou com toda essa água de uma forma milagrosa. Sim, pela fé, entende? Mas cientificamente você não tem amparo nenhum para afirmar um dilúvio universal. Agora, a segunda problemática, a idade da Terra. Tem um teólogo bem aclamado aí no meio científico, que é um físico chamado Adalto Lourenço. Eu tenho até um livro dele aqui, ó, Gênesis 1 e 2. Nesse livro aqui ele vai discorrer alguns assuntos sobre ciência, evolução, genética, coisas bem interessantes. Aqui, por exemplo, ele vai defender a Terra jovem. E teologicamente isso é possível, eu até elogio isso. É possível você defender que a Terra tem de 6 a 12 mil anos, que é a posição da teoria da Terra jovem. Porém, cientificamente, não dá para fazer isso. E é exatamente isso que o Adalto Lourenço vai fazer em suas palestras. Ele vai tentar impor ciência para provar que a Terra tem de 6 a 12 mil anos. E, infelizmente, no meio acadêmico ele não vai ter amparo nenhum para isso. Mesmo ele sendo um físico bem renomado. Por quê? Nós temos hoje vários métodos de datação. O carbono C14 é um deles. Nós temos anéis de árvore, nós temos sedimentações em rios. Rios, por exemplo, que são alimentados por geleiras, tem várias camadas de sedimentações, das geleiras que vão derretendo, ou de montanhas que vão cedendo, enfim. E essas camadas de sedimentações, elas vão sendo depositadas nesse rio todos os anos. Então já foram feitos contas aí de mais de 50 mil anos nessas sedimentações. Você tem geólogos que estudam núcleo de geleiras, de gelos específicos, que já chegaram à conclusão de mais de 100 mil anos de história. Então o que você vai ficar? Com os 12 mil anos científicos ou com 100 mil anos que são comprovados taxativamente pela ciência? Você entende que você vai ter que abandonar aquilo que você acredita? É por isso que deve se acreditar pela fé. Se você tem a interpretação teológica da Terra jovem, acredite pela fé. Ou você pode acreditar, por exemplo, na teoria da Terra antiga, mas mesmo assim ainda será pela fé. Porque a Bíblia ela vai entrar em embate com a ciência em alguns aspectos, entende? Muitas coisas a gente vai ter que acreditar pela fé. E como eu disse já no início do vídeo, a fé ela pode se beneficiar de aspectos científicos, porém ela não pode depender totalmente dos métodos científicos. Pela ciência, o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões de anos, um pouco mais de 4 bilhões de anos, acho que 4,5. E o nosso universo tem mais de 14 bilhões de anos. Como juntar isso com 6 a 12 mil anos? Então, se vocês querem se aprofundar no assunto fé e ciência, eu recomendo vocês comprarem a linha da ABC2, que é Cristãos na Ciência. Eles representam muito bem aqui no Brasil. Eu não recomendo o Adalto Lourenço nesse sentido, porque as teorias dele, por mais que haja uma interpretação teológica boa, quando ele tenta injetar ciência, não vai cair bem, porque ele não vai ser reconhecido no meio acadêmico por teorias que são facilmente refutadas. Se você pegar um físico aí bem aclamado, dá até risada de algumas teorias dele, entende? Então, ó, recomendo até como curiosidade, mas não como fonte de pesquisa sobre estes temas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal aí. A graça e a paz do Senhor Jesus.